programa Rota em Ação está de volta, hoje com o coordenador distrital do Interact, ele que também é associado ao Rotary Clube de Presidente Prudente Nascente, o nosso companheiro Juliano Borges. Companheiro Juliano, você também foi o responsável pela implementação das agendas públicas da juventude e da coordenadoria da juventude aqui de Presidente Prudente, né? Bem como das praças da juventude, do CEL. Vamos falar um pouco sobre essa sua atuação, sobre esses projetos. Foi um grande aprendizado, né? Foi um importante aprendizado no sentido de, ao mesmo tempo que eu servia a cidade, através de políticas voltadas aos jovens, pude aprender a dinâmica da administração pública, que para mim, vindo do Legislativo, né? Trabalhei na Câmara dos Deputados, depois pela Unipontal, e colocar a mão na massa, que é o diferencial. E na época, apresentei uma proposta ao prefeito Milton Carlos de Mello, e ele me convidou para poder estar à frente dessa construção dessa agenda no município. Nós iniciamos esse trabalho dia 15 de dezembro de 2010, que é o pior período para uma prefeitura. Você entra com o gás, todo mundo pensando no ano novo, férias. Então foi assim, tirar leite de pedra nesse período. E nós construímos uma agenda macro na época. O que é agenda macro? É uma política de cidade. E uma agenda micro, que eram as políticas de território, de regiões. E as políticas de regiões foram as praças da juventude, a Praça da Juventude do Ana Jacinta, a Praça da Juventude na Coab, a Praça da Juventude no Humberto de Salvador e a Praça Céu no Alvorada. Então, cada região tinha uma praça, Zona Leste, Zona Norte, Zona Sul, né, Centro, Sudoeste e aqui a região Oeste. Então, a gente construiu essas estruturas através da administração, né? Na época o prefeito foi buscar recurso fora, em São Paulo, em Brasília, viabilizou essas construções e a implantação dessa agenda nós tivemos à frente nas políticas micros, né? As políticas macros era a questão do empreendedorismo, da questão da saúde do jovem, aí era já uma política mais voltada à juventude como um todo na cidade. No bairro a gente fazia articulação com a comunidade, fazia essa articulação e ouvia o próprio jovem. Nós fizemos um mapeamento, um diagnóstico, várias conferências, vários fóruns, para entender a juventude da cidade e criar uma agenda que pudesse contemplar as demandas desses jovens e poder tocar essa agenda. E foi por 8 anos nós tocamos essa agenda na cidade. Tanto é que foi referência no Brasil, vários municípios vieram para Prudente, até porque as políticas públicas no Brasil são novas, elas são recentes. Você pega a Alemanha desde 1949, pós Segunda Guerra Mundial, já investe muito na juventude, com políticas públicas de juventude, políticas públicas de família. Então isso foi... E aqui a gente começa a engatear, né? Se olhar na região, são poucas cidades que têm essa estrutura voltada para jovem. E hoje, essa estrutura existe em Prudente, continua tocando, com as suas dificuldades financeiras, enfim, o município tem essas dificuldades. Mas na época nós tínhamos esse trabalho que foi muito enriquecedor. Eu pude conhecer a cidade desde a Meliópolis, né, ao Ana Jacinta, Terras Imoplan, aqui no Parque Imperial, né, Maré Mansa, enfim, nos extremos de Prudente, e entender essa dinâmica. Claro que a gente não fez tudo aquilo que gostaríamos de fazer, mas foram mais de 180 projetos. Mais de 150 mil jovens beneficiados nas ações. Aí você fala assim, mas Juliano, como assim? Nós tivemos um projeto voltado para jovens estudantes do ensino médio, que foram 21 mil jovens participantes. Em 3 anos, nós realizamos um trabalho voltado à drogadição e à questão da violência doméstica com o jovem. Então, foi um trabalho muito bem elaborado, com um grupo de pessoas também. A gente nunca faz nada sozinho, sempre envolve muita gente. Mas foi um projeto que marcou muito. Esse projeto foi um divisor de águas. Ali, eu passei a entender a importância que tem as políticas públicas bem elaboradas no município, o quanto que ela impacta a vida da cidade e o quanto que ela pode contribuir para o desenvolvimento do capital humano, que é importantíssimo. Jovens qualificados, você vai ter uma sociedade mais qualificada, uma sociedade mais preparada para a questão da inovação, da tecnologia. Então, se nós não investirmos maciçamente na criança, no adolescente, no jovem, nós dificilmente teremos um futuro. Então,
Eu tomei isso como uma bandeira, como algo pessoal, dentro de Rotary, dentro da minha vida pessoal, dentro da minha vida profissional, é estimular que jovens surjam, que tenham a capacidade de transformação da sua comunidade, da sua escola, da sua igreja, enfim, aonde ele está inserido. Então, dentro da juventude, 8 anos, olha, acordava às 5 horas da manhã, diz que eu não trabalho, eu acordava às 5 horas da manhã, chegava na Praça Céu, que ninguém queria ir para a Praça Céu, porque era a região, ali tinha um certo preconceito, né? E eu fui para lá, não precisava estar lá, mas eu fui, porque se eu quero desenvolver uma política na comunidade, eu tenho que vivenciar a comunidade. Certo. Como que eu vou pensar política pública para a juventude, para a comunidade, dentro do ar-condicionado, numa sala fechada, no centro da cidade? É esquisito. Então, esse trabalho foi feito, e sempre tive comigo, eu nunca esperei gratidão. Então, eu sempre trabalho para frente, né? Se as pessoas forem gratas, tranquilo. Se não forem gratas, tranquilo. A gente segue em frente, porque a gente não frustra. É para a gente evitar a frustração. Ter resistências a frustrações, né? Mas, Juliano, então como é que é essa interação com esses jovens, o retorno disso? Você, como que se dá isso? Que não é fácil, porque na classe política... Interagir com essas pessoas. Na classe política e outros universos também, não é fácil trabalhar com jovem. Eu estive na igreja, estou dentro de Rotary, dentro da prefeitura. O jovem, se não dialogar bem, ele tem dificuldade de trabalhar com ele. Eu lembro que tinha um evento que nós estávamos apoiando na época, chamava Interunesp, que nem os professores da Unesp queriam na cidade. Aí eu fui entender, qual que é a dinâmica disso? Tem muito bebida, tem muita coisa errada que rola. Eu falei, Amália, se nós formos pensar assim, nós não vamos trazer para cá nenhum clássico de futebol, porque também tem seus problemas, tem seus contratempos, né? Nós vamos fechar numa caixa e vamos ficar naquela caixa. Vamos sentar com as lideranças estudantis, o que eles querem, o que eles pretendem com essa ação. Sentamos, a primeira ação não foi aceita. Aí no segundo ano a gente voltou à tona, foi aceita. Conversamos, qual que é o problema que tem? Mapeamos os problemas. Chamamos o capitão da polícia, capitão, sim. Chamamos alguém na época da CEMAV, assim, então reunimos, avaliamos todos os problemas que poderiam existir, né, todos os riscos que poderiam existir, chamamos os profissionais que tinham a condição de poder auxiliar e eles realizaram um evento esportivo aqui em Prudente que não teve nenhum problema, que foi elogiado por todo o corpo docente da Unesp, pelos diretores, o professor Zeca na época, o vice-diretor aqui da Unesp, porque o jovem ele não tem essa expertise que tem quem tem mais experiência. Então, juntar a experiência e a força do jovem, isso somado, transforma realidades. Nós tivemos 12 a 15 mil jovens em Prudente, estudantes, participando do esporte em uma semana. O quanto que nos gerou o comércio na cidade, o quanto que nos gerou a economia da cidade, jovens que investiram, deixaram recursos na cidade. Então, nós temos que pensar essas coisas dá trabalho. Tudo que faz essa coisa crescer dá trabalho. Agora, não podemos falar não. Por exemplo, a outra ação que nós apoiamos aqui em Prudente, que foi o Elcomeg. Olha, eu fiquei assim entusiasmado com os alunos da Unesp. Eu não conhecia, eles realizaram um evento em Prudente que custou na época, ia custar R$200 mil. A gente fez um aporte. Qual que foi o aporte que nós fizemos? Conversamos com o professor da ETEC, o professor Claudemir, que cedeu o espaço, cedeu a ETEC, e todo mundo preocupado, mas aluno da Unesp, mas eu fui lá, olha, assim, eles conseguiram abaixar o evento para R$60 mil. Trouxeram para Prudente 400 empresários júnior para dialogar projeto de empresas, projetos que pudessem alavancar suas empresas. 400 empresários júniores, que movimentam no país quase 1 bilhão. Então é um universo que poucas pessoas conhecem. Eu fiquei entusiasmado. Tanto é que nós contratamos pela prefeitura na época mais de 7, 8 projetos das empresas juniores na cidade. A gente entusiasmou e aí foi. Então, quer dizer,
é olhar o potencial do jovem. Por exemplo, os grêmios estudantis. O Prudente hoje tem 21 escolas estaduais com grêmio estudantil. Quem que fala a linguagem do jovem? O grêmio estudantil. Quem que nós temos que capacitar em relação à drogadição? Esse que é líder na escola. Quem tem que capacitar em relação à gravidez precoce? Esse que é líder. Ele vai ser o multiplicador dentro da escola. O dia que o Estado entender que tem essas ferramentas, agora não pode deixar esse jovem cair no campo apenas da ideologia, ficar gritando e não produzir nada para a cidade, né? Esse é um problema lá na frente para nós ainda, porque são cooptados pelas forças estranhas e aí acaba criando dificuldade na escola. Então, quer dizer, nós temos que trazer esse talento para próximo. Esse talento tem que ser aproveitado. Eu falei de 2 projetos que transformam uma situação numa cidade ou num espaço. Muito bem. Companheiro Juliano, ainda você também, cerca de 180 projetos nas áreas de saúde, educação, cultura, esporte, emprego e outras áreas em 15 polos da cidade. Sim. Né? Esse trabalho beneficiou cerca de 150 mil jovens na cidade. Quais foram esses projetos? Fale sobre esses projetos. Nós conseguimos um recurso em Brasília, R$285 mil na época. Nós tivemos polos esportivos, culturais, de qualificação profissional, além das praças da Juventude e também da Praça Céu. Nós tivemos uma parceria com Rosa dos Ventos, o Rotary Rosa dos Ventos, lá no NRDC, que é o Núcleo Rotário de Desenvolvimento Comunitário no Vale das Parreiras. Eles têm um projeto lá um projeto brilhante, né? A Débora, que é a nossa coordenadora distrital do NRDC, enfim, a Ziza lá no clube, a Sumai. É um clube espetacular, um clube que eu tiro o chapéu. Falo que as meninas superpoderosas, são muito simpáticas elas. E agora a Sumaia com o Carim, enfim, com um trabalho brilhante também no Carim. A Rita, falar o nome da Rita, a Rita fica brava comigo. Quer dizer, então, lá foi feito mais um polo. Quer dizer, a gente comprava as atividades e o Rotary Rosa dos Ventos desenvolvia lá na comunidade. Qual que eram esses projetos? Pintura, oficinas de crochê, oficinas de patchwork, enfim. Aí nós tínhamos um projeto em parceria com a casa lá na Vatal Shibashi, no Morada do Sol, com a Casofa, Casa da Sopa, com a escola, com o CRAS. Nós ajudamos a levar para o Morada do Sol uma extensão da Casa do Aprendiz Cidadão, junto com vários parceiros, e com o compromisso de contratar alguns jovens aprendizes do Morada do Sol e do Residencial Belo Galindo. Também tínhamos projeto na escola Pedro Tófano, lá em Montalvão, na escola Celestino Teixeira, lá em Floresta do Sul, também na escola Dr. João, lá na Eneida, e na escola do município, lá em Ameliópolis. Então nós tínhamos vários projetos. Quais são esses projetos? Cursos de inglês, de espanhol, violino, tinha violino na escola Celestino Teixeira, tinha xadrez também lá. Quer dizer, a gente potencializava os parceiros, porque eu não poderia estar em 15 lugares, e não tinha estrutura financeira e estrutura de recursos humanos para estar em 15 lugares. Aí também vai um pouco do desapego do umbigo, porque infelizmente as pessoas querem estar em tudo. Se eu não estou lá, a coisa não acontece. Não, eu não tinha essa preocupação, a coisa tinha que acontecer sem eu estar lá. Quanto menos eu estivesse lá, era melhor. Tá bom. O programa Rotary em Ação, mais um breve intervalo, voltamos no próximo bloco.